Boa noite, Ingrid, tudo bem? Boa noite, Tassi, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Dinho. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Estamos começando mais um programa, o Viva Life. Ontem estivemos juntos também, conectados através do Adoração. E que bom que estamos aqui. Apesar de fisicamente distantes, isso me deixa muito apreensiva, porque eu gosto de abraçar as pessoas, estou doida para abraçar todo mundo. Não posso ainda, né? Mas que bom que estamos juntos aqui para louvarmos o nome do nosso Deus, aprender mais sobre a palavra do Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de apreensão, de ansiedade. E eu te convido agora a você se desconectar de tudo ao seu redor, a prestar atenção e se conectar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso tudo vai passar. É uma fase, a gente está vivendo uma fase muito difícil. E eu tenho certeza que Deus é o seu protetor, Ele está com você, independente da situação que você tem vivido, que nós estamos vivendo, que o mundo tem vivido. Deus, Ele diz que você nada deve temer, porque Ele prometeu que estaria contigo em toda e qualquer situação. Então você não deve temer, não tema, querido. Confie no Senhor, entregue o seu coração, entregue a sua ansiedade, entregue o seu medo, porque Ele tem o poder de te curar, de te salvar e de trazer conforto ao seu coração. Louve conosco neste momento. E eu tenho certeza que um dia a gente está aqui, né? Distante, você está aí do outro lado da telinha, na sua casa, no seu sofá, na sua cama. Estamos separados, mas eu tenho certeza que logo, logo essa fase vai passar. Estaremos juntos aqui no templo para louvar o nome do Senhor. E mais do que isso, eu tenho certeza que Jesus está muito pertinho de voltar. Logo, logo estaremos juntos nas mansões celestiais para louvar esse Deus maravilhoso. E vai ser uma alegria enorme. Eu não tenho assim ideia de como será, porque nossa mente é muito finita. Mas eu tenho certeza que será maravilhosamente lindo. E então, concentre-se conosco, louve o nome do Senhor, entregue seu coração. Louve junto conosco, porque Maranata, o Senhor logo vem. Tu és a minha luz, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Viva Life. Vamos começar aqui uma série chamada O Mundo Invertido. E vamos aqui, juntos com a Palavra de Deus, entender qual é a vontade dele para mim e para você. E que mundo invertido é esse que nós estamos inseridos. O título dessa mensagem de hoje são As Curvas Retas. E não é exatamente a minha área de conhecimento, mas talvez você perceba de que curvas não podem ser retas. Isso parece um erro a princípio, mas vamos entender como isso pode ser aplicado e esse conceito aplicado na Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Santa Palavra, eu queria convidar você, onde está, a fechar os seus olhos e fazermos uma oração. Vamos orar e falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso conosco. Obrigado porque as nossas falhas não são suficientes para que a Tua misericórdia nos cubra, Pai. Agora abriremos a Tua Santa Palavra e temos com isso uma única intenção, que é ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que ao final dessa mensagem, ao final dessa reflexão bíblica, possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito e possamos entender a Tua vontade para cada um de nós. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 4. Lucas 3, 4 a 6. Lucas, capítulo 3, verso 4 a 6, diz assim: Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, toda carne verá a salvação de Deus. Aqui é uma mensagem que faz menção a João Batista. João Batista foi chamado por Deus para fazer uma pregação acerca da necessidade de arrependimento e também teve como função ser aquele que iria endireitar as veredas, como diz Isaías, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Essa expressão, caminhos, você pode encontrar aí no verso 5, caminhos tortuosos serão retificados. Não é? Curvas que eram retas serão novamente retificadas, serão novamente corrigidas. Não faz nenhum sentido curvas retas, não é? É porque o mundo em que nós estamos é um mundo completamente invertido das lógicas do reino. Completamente diferente daquilo que Deus quer dizer para mim e para você. As curvas retas, elas remetem a algo que é irreal, que é utópico, que é abstrato, sem um sentido claro, de algo que foge de uma lógica humana. Mas tudo isso tem que ver com a nossa discrepância e distanciamento do reino de Deus. O tema central do ministério e do ensino de Jesus é o reino de Deus, é o reino dos céus. Jesus pregou sobre muitos temas, mas o principal tema da pregação de Jesus, que você vai encontrar em todos os evangelhos, é o reino de Deus. Esse foi o tema que Jesus mais pregou em seu ministério. Tem um texto especificamente que está no Evangelho de Mateus, que eu queria convidar você a acompanhar também, no capítulo 3 e no verso 2. Mateus 3, verso 2. Aqui nos é dito, precisamos nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Existe um aspecto aqui nesse texto que pode passar desapercebido numa leitura ligeira. Quando encontramos aqui reino dos céus,
existe um caráter, essa palavra do aqui, ela tem um caráter genitivo e não locativo. O que é que isso quer dizer? Se tivesse escrito que estava próximo o reino nos céus, significa dizer que esse reino só poderia ser vivido quando estivéssemos no céu. Mas o que está sendo apresentado para nós, é apresentado nos evangelhos e na pregação de Jesus ali no primeiro século da Palestina, é que na realidade o reino ele é do céu. Ele provém do céu, mas podemos viver esse reino aqui. Eu sei, parece algo completamente real, completamente distante das nossas vidas. Mas a verdade é que a lógica de Deus e a lógica do reino de Deus, do reino do céu, que é pregado por Jesus, ela é completamente antagônica à lógica desse mundo. E você já deve ter percebido isso em pequenas experiências que você já teve na sua vida. Alguém, quando encontra uma carteira que não pertence a ela e devolve para aquele que é o dono da carteira, ele aparece nos telejornais, porque isso é algo muito diferente, devolver aquilo que não é seu para quem é dono. Quando alguém faz uma bondade para uma criança, isso chama a atenção também. Quando se participa de uma campanha de colaboração e de auxílio para aqueles que precisam, isso também ganha as manchetes. Porque o reino desse mundo que nós estamos, esse mundo invertido que nós estamos, não tem nenhuma ligação com o reino que nos é apresentado na palavra de Deus, que é apresentado no texto bíblico. Outro livro que corrobora com essa ideia é um livro maravilhoso de uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, um livro chamado O Libertador. Olha o que tem escrito nele. O reino que ele veio estabelecer se opunha àquele que os judeus desejavam. Eles o considerariam inimigo e destruidor dos rituais e sistemas de Israel. O condenariam como transgressor e o denunciariam como o maligno. Na terra ninguém o compreendeu. E ele teve de andar sozinho. Sua mãe e seus irmãos não compreenderam sua missão. Nem mesmo os seus discípulos o entenderam. O que Jesus veio pregar para as pessoas não fazia o menor sentido para aqueles que estavam ali. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, por exemplo, quando é questionado aos irmãos de Jesus e a Maria, eles diziam, ele está louco, nosso irmão está louco. Não conseguiam compreender qual era a missão de Jesus. Os discípulos, você sabe muito bem, tinham um entendimento que Jesus vinha estabelecer um novo reino em Israel, um reino político. Israel, nessa época, era dominada por Roma e sofria, obviamente, diversas sanções daqueles que eram os seus colonizadores. Quando perceberam, então, a figura de Jesus, a figura do enviado, que falava sobre um reino, que falava sobre ser o rei desse reino, entenderam, então, que uma nova política, uma nova gestão seria ali, então, estabelecida. Judas, por exemplo, que é sempre tido como o grande vilão da história, e ninguém coloca o nome do seu filho de Judas depois dessa história, muitas vezes é mal compreendido diante do contexto da história. É bem verdade que ele teve diversos atos distantes da vontade de Deus, que demonstravam traição e outros sentimentos negativos. Mas Judas nada mais era do que o tesoureiro e o ministro da fazenda desse novo reino que deveria ser estabelecido. Tinha como propósito que esse reino avançasse, que ele tivesse toda a estrutura financeira necessária. Os discípulos não entenderam a pregação de Jesus. A família de Jesus também não entendeu. E pode ser que passado 2000 anos, eu e você ainda não tenhamos entendido que Jesus veio estabelecer um reino completamente diferente desse mundo que nós estamos. Talvez você já tenha ouvido falar que viver como cristão é viver na contramão do mundo. E de fato é. Mas não porque o reino de Deus está contrário daquilo que deveria ser correto, e sim porque vivemos em um mundo que é completamente contrário às determinações do nosso Criador e não antenedor. Um outro texto que também corrobora para essa ideia pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, verso 20 e 21 diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Nem vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus reafirma essa ideia que foi apresentada em Mateus 3:2, de que o reino de Deus é algo que nós podemos viver nesse lugar. O reino de Deus tem a ver com a maneira como nos relacionamos com os nossos irmãos, a maneira como nos relacionamos com Deus. O reino de Deus é algo completamente dinâmico, ele não é um lugar, e estudiosos definem como o reinado e domínio dinâmico de Deus. Quando eu e você vivemos conforme a vontade de Deus,
quando deixamos de lado a religião desse século, que é o egoísmo, quando deixamos de lado as nossas vontades, quando deixamos de lado o eu e Deus, que é o centro das nossas vidas, o reino de Deus então é estabelecido, o reino dos céus se torna uma realidade para mim e para você. Vivemos, amigos, num mundo completamente invertido, onde o egoísmo, onde a necessidade de vencer sempre, onde o segundo nada mais é do que o primeiro dos últimos, tudo isso se tornou lei, se tornou estatuto nesse mundo em que estamos inseridos. Mas Deus convida essa noite, eu e você, para vivermos o reino dos céus, o verdadeiro reino de Deus, que é apresentado na palavra de Deus. As ações do reino acontecem no mundo. Apesar de eu estar falando de um reino que é oriundo dos céus, e aí existe ali uma ligação com aquilo que é transcendente, com aquilo que eu não posso ver, as ações desse reino, elas se aplicam aqui. Você vai encontrar, por exemplo, em Mateus 25, Deus dizendo aos seus discípulos que aqueles que fazem bem a uma viúva, aqueles que fazem bem a uma criança, a um necessitado, alguém que está preso, está fazendo a ele também. Você vai encontrar também na carta de Tiago, de que o evangelho se resume ao auxílio ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. Um famoso teólogo católico, Francisco de Assis, dizia que é preciso que pregássemos o evangelho, mesmo que para isso precisássemos usar as palavras. Viver o evangelho, viver o reino de Deus, está completamente ligado à ideia das nossas ações, das nossas escolhas, da maneira como deixamos de lado aquilo que nos faz bem, pensamos no que faz bem ao outro. E Jesus quis aplicar isso de uma maneira completamente antagônica às lógicas do mundo no primeiro século e ainda permanecem sendo completamente antagônicas ao mundo em que nós vivemos também. Você lembra dos discípulos que eu falei que não tinham entendido ainda direito o que é que o reino que Deus estava pregando queria dizer? Existem relatos dos primeiros pais da igreja que falam acerca de que na época, por não haver uma medicina tão avançada e não se entender porque algumas crianças nasciam com algum tipo de deficiência, era muito comum naquela época, naquela região do mundo, no Oriente Médio, no primeiro século da história, que as pessoas, ao terem filhos que tinham algum tipo de doença ou patologia, entendiam que aquilo era um castigo de Deus pelos seus erros. Pegavam aqueles bebês e muitos deles eram largados em meio às florestas. Nós encontramos relatos dos primeiros pais da igreja, de que esses discípulos, ao encontrarem esses bebês no caminho, pegavam ele e levavam para casa para cuidar. Eram vistos como completamente loucos, sem ter um real entendimento do que estava acontecendo ou de qual mazela estavam levando para o seu lar. Mas eles estavam começando a entender de que a constituição do reino de Deus é pautada no amor e no cuidado uns pelos outros. Os valores do reino desafiam os padrões sociais desse mundo e são contraculturais em essência. Tem um autor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis, que ele diz que se você quer viver uma religião confortável, eu não te aconselho o cristianismo, porque não é confortável. Tem um texto, um livro maravilhoso que eu queria dividir com você, um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, na página 18, o autor é o Donald Crable, e ele diz assim: os valores do reino, arraigados em profundo amor e na eterna graça de Deus, semeiam novas formas de pensar e viver. Algumas vezes, as novas formas complementam as práticas dominantes, outras vezes não. Em suma, os padrões do reino originam-se do amor de Deus e não de um impulso sectário de se opor ou abster do restante da sociedade. O que ele está querendo dizer aqui? Ser cristão, fazer parte desse reino do céu que pode ser estabelecido nesse lugar, não significa de maneira nenhuma viver em uma bolha. Eu vou andar então só com aqueles que são cristãos também. Deus nos chamou para sermos missionários, para pregarmos acerca desse reino, e para pregarmos de um reino que pode ser vivido aqui, e não vendermos a tentativa de vender um ticket para viver um reino que vai chegar um dia que você não sabe que dia é. Deus está nos convidando a pregar a mensagem de um reino que pode ser vivido aqui. A lógica do reino, ela é completamente de ponta cabeça. Na época de Israel, para vocês terem uma ideia, existia um arcabouço, ali, uma cobertura jurídica que permitia que aqueles que deviam a alguém fossem presos. Jesus, ao fazer ali a oração do Pai Nosso, diz aos seus seguidores que eles devem perdoar aqueles que o devem. Uma lógica completamente contrária. Mas por que será que esse tema, então, é o principal tema abordado por Jesus? Por que Jesus não escolheu um outro tema para pregar durante o seu ministério? É porque Deus quer que eu e você não estejamos presos às amarras desse mundo
e possamos ter a compreensão e o entendimento de que devemos e podemos viver o reino dos céus aqui, nesse lugar. Eu, você e as pessoas que nós amamos. Mateus 3,2, o texto que nós já lemos, nos lembra de que precisamos nos arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Esse reino está próximo. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Pedir perdão aos céus por aquilo que estamos fazendo que nos afastam de Deus e não nos aproxima dele. Para podermos, com a ajuda de Cristo, viver a plenitude daquilo que Ele separou para mim e para você. Podemos viver o reino. Lucas, capítulo 3, o texto que lemos logo no início, que falava da pregação de Isaías, que antecederia a vinda de João Batista. Ele fala sobre caminhos tortuosos que serão retificados. Deus quer tornar essas curvas retas. Deus quer ajeitar tudo aquilo que precisa ser ajeitado, quer aparar as arestas, quer tornar caminhos tortuosos em caminhos retificados. Pode ser que sua vida esteja uma completa bagunça. Pode ser que muita coisa não esteja fazendo sentido e você esteja sofrendo demais e até duvidando do agir de Deus na sua vida. Deus convida essa noite, eu e você, para vivermos o reino dos céus, para entendermos a sua santa vontade. E assim como Ele tornará os caminhos retos novamente, Ele vai tornar a minha, a sua vida reta novamente diante da vontade dEle e não da nossa vontade. Que a nossa oração essa noite seja que a vontade de Deus seja uma realidade para nós e não a nossa própria vontade. Existe uma história que eu gosto muito, está presente no livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Citei ele há pouco. No texto nos fala, e fique à vontade para procurar, e pode ver no filme também, das Crônicas de Nárnia. Ele fala acerca de árvores que dançavam. Não sei se você conhece o texto. A história se passa por 4 adolescentes, crianças, que abrem a porta de um armário e entram em um mundo de fantasia. Aqui C.S. Lewis está falando do mundo bíblico. E quando eles chegam a esse mundo, as árvores dançam e eles ficam completamente surpreendidos. Aqui as árvores dançam? A história continua e um leão chamado Aslan, que representa Jesus, morre. Morre em favor dos seus, assim como Jesus morreu em favor de mim e de você. Em outra oportunidade, quando essas crianças voltam a Nárnia, voltam a esse mundo fantasioso, as árvores já não dançam mais. Elas estão estáticas. Talvez essa história não faça sentido para você, afinal, árvores não dançam. Mas será que são as árvores que não dançam? Ou será que eu e você que estamos em um mundo completamente invertido e não entendemos ainda as milhares de possibilidades desse reino dos céus? Deus tem algo maior para mim e para você. Nós não somos daqui, estamos só de passagem. A minha oração é que o Senhor possa voltar em breve, para que as árvores voltem a dançar. Mas enquanto Jesus não volta, eu e você já podemos viver o reino dos céus nesse lugar. Dio vai cantar uma música agora, que nada mais é do que uma canção, nada mais é do que uma oração em forma de canção. Feche seus olhos, escute essa música e ao final faremos uma oração. Eu sei, Senhor, que preciso mais de Ti. Eu sei, Senhor, que preciso ser melhor. Estou aqui para Te abrir meu coração e confessar que não sou nada sem Ti. Não importa o que eu tenha que enfrentar, não importa a tempestade que virá, Tu és meu refúgio e minha proteção, em Ti confiarei.
descansarei, meu Senhor. Não sei, Senhor, se a jornada aguentarei. Não sei, Senhor, por quanto tempo viverei. Vem me ajudar, pois eu não quero mais falhar. Somente em Ti encontro forças para seguir. Não importa o que eu tenha que enfrentar, não importa a tempestade que virá, Tu és meu refúgio e minha proteção. Em Ti confiarei, em Ti descansarei. Não importa o que eu tenha que enfrentar, não importa a tempestade que virá, Tu és meu refúgio e minha proteção. Em Ti confiarei, em Ti descansarei, meu Senhor. Meu Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bondoso conosco. A nossa oração essa noite, Pai, é que o Seu Santo Espírito possa tocar o nosso coração e que possamos entender de uma vez por todas que estamos em um mundo completamente invertido da Tua vontade. Que o Senhor impute em nós a ciência acerca desse reino dos céus, um reino que está próximo, um reino que podemos viver nesse lugar, Pai. Que as nossas falhas de caráter, os nossos pecados acariciados e repetitivos não atrapalhem a transformação que o Senhor quer fazer em nós, que o Senhor quer fazer no Seu povo, Pai. Nos guarda, Pai, de todo mal, que a Tua misericórdia nos cubra e que possamos entender e pregar acerca desse reino. Estamos nesse mundo invertido, mas temos a ciência que isso é de maneira provisória e de que já podemos viver ecos da eternidade ao escolhermos viver uma vida contigo. Fazemos essa oração, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve. A fazemos também na certeza que o Senhor está presente em cada lar que assiste essa mensagem. Cuida de nós, Pai. Assinamos essa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.